Meus irmãos, hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, eu estou aqui para partilhar a palavra de Deus com vocês. Meu nome é Wilson, eu sou ministro leigo da palavra, da paróquia São José e São Gabriel, comunidade Cristo Filho de Deus Vivo. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns de seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltavam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, pois ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade invalidais o mandamento de Deus, para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isso é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou sua mãe, anulando a palavra de Deus com vossa tradição, vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas outras coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, no evangelho de hoje, como podemos ver, os fariseus e alguns escribas, eles interrogam Jesus com relação à conduta dos seus discípulos. Os fariseus, como a gente pode até observar em outras passagens também do Evangelho, os fariseus, eles sempre interrogando Jesus, e dessa vez eles não estavam sozinhos, eles estavam com a companhia dos escribas. Os escribas, eles eram profissionais que tinham por profissão, eram pessoas que tinham por profissão a escrita. Então eles sabiam ler, eles sabiam escrever, e com isso eles conheciam as leis, as tradições, as profecias. Dessa forma, eles, quando interrogavam ou interpelavam Jesus, eles agiam de forma muito dura, de forma muito rigorosa, como podemos ver nessa passagem aqui do Evangelho. E Jesus, no versículo 6, Jesus responde a esse questionamento que eles fizeram com relação à purificação de mãos dos discípulos. E Jesus, no versículo 6, Jesus responde, citando uma profecia de Isaías, que dizia: com muita razão Isaías profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus, nessa passagem, Jesus, citando essa profecia de Isaías, chamou os escribas, os fariseus de hipócritas, pela forma com que eles agiam. E Jesus ainda continua, quando citou aqui também, uma passagem que a gente pode ver lá de Moisés, lá do Êxodo, quando Jesus cita aqui: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar o teu pai ou tua mãe seja morto.
Vós, porém, dizeis que alguém disser ao teu pai ou tua mãe qualquer coisa de mim, da minha parte, se pudesse dizer ser útil, é corbã, isso é oferta. Jesus, ele complementou a resposta, citando também uma parte, né, lá de Moisés, que foi dito lá no Êxodo, quando disse que os filhos deveriam respeitar, honrar pai e mãe. Então, irmãos, nesse evangelho, quando Jesus citou essa parte lá de Isaías, da profecia de Isaías, chamando os fariseus de hipócritas, o hipócrita está no sentido de que eles não eram, os fariseus e os escribas não eram verdadeiros, eles seguiam a tradição ao pé da letra, de forma muito rigorosa, eles seguiam a lei, as tradições, mas na prática eles não faziam o que eles pregavam. Eles não eram verdadeiros. Então, no sentido do hipócrita, no sentido de que eles não eram pessoas verdadeiras, era como se eles estivessem fingindo. E quando Jesus cita essa parte de Moisés, quando cita aqui qualquer coisa de minha parte que se puder ser útil, é corbã. Corbã tem um sentido de oferta, de sacrifício, no sentido de que os escribas e os fariseus, eles tinham também por costume, seguindo de forma rigorosa a tradição, eles tinham por costume oferecer os seus bens, o seu patrimônio a Deus. E uma vez que eles ofereceram o que eles tinham a Deus, quando acontecia às vezes de um pai, uma mãe, um irmão necessitando de um auxílio, eles diziam: não tem como eu te ajudar, não posso te ajudar, porque o que eu tenho, as minhas posses não me pertencem mais, eu ofereci a Deus. Então Jesus, ele demonstra aqui no Evangelho para a gente, irmãos, a contradição dos escribas e dos fariseus. Na prática, eles não colocavam em prática o que eles pregavam. E isso é uma hipocrisia da parte deles. Então, irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus vem trazer para nós a importância de nós sermos verdadeiros. Não importa você fazer algo muito bonito na palavra, se você não põe em prática no seu dia a dia a bondade, a caridade, a misericórdia e o amor ao próximo. Foi isso que Jesus está demonstrando para nós aqui no Evangelho, que os fariseus, os escribas, eles faziam isso, eles seguiam a lei, a tradição ao pé da letra, mas no dia a dia eles não botavam nada em prática. Então a verdadeira santidade está em você buscar o amor ao próximo, a compaixão, a misericórdia, seguir a palavra de Deus e não pegar a palavra de Deus e fazer outra coisa com essa palavra, no sentido de mudar a palavra a seu favor, que era o que os escribas dos fariseus faziam. Então, irmãos, vamos pedir a Deus que possa agir no nosso coração verdadeiramente, que nós possamos ser bons cristãos e seguir a palavra de Deus como Jesus vem mostrar aqui no Evangelho para nós. Possamos ser pessoas boas, caridosas, misericordiosas e principalmente amando o seu próximo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.